Another voice in mind, another voice inside, speaking words to me, making sense. E aí, gente, tudo bem? Eu sou o Marcelo Valitucci e seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à aula do nosso Bucket Hat, que eu apelidei de Bob, tá? Você pode dar o nome que você quiser aí, mas esse vai ser o Bucket Hat do Bob, porque a gente vai fazer nessas cores aqui do reggae, uma coisa bem Bob Marley. Verde, vermelho, amarelo e o preto aqui nos detalhes. Você não precisa usar essas cores, se quiser pode fazer só com duas cores. Aqui a gente vai utilizar a técnica do fio conduzido. Deixa eu mostrar melhor esse bucket hat lindo que eu fiz aqui. Esse aqui eu fiz com azulzinho e branco no desenho. Já esse outro eu fiz com esse tom de palha, né, de bege com preto. Ficou uma coisa bem chique, bem elegante, né? E neutra também, né, para poder utilizar com todas as roupas. Se você não quiser fazer fio conduzido, quer fazer uma coisa mais rápida, toda de uma cor, trabalha sem a troca de cores, faz tudo de uma cor, tá? Vai ser a mesma coisa exatamente e vai ser bem rapidinho de fazer. Mas aqui a gente gosta de coisa difícil, então a gente vai fazer com fio conduzido sim. Bom, então vamos lá. O que vocês precisam saber aqui para fazer esse bucket hat lindo aqui? Primeiro, a agulha que você vai utilizar, essa aqui eu estou utilizando uma agulha de 4 milímetros, que foi a que eu utilizei nesse aqui. Vocês estão vendo que ele está bem apertadinho, os pontos dele? Olha como ele ficou durinho, olha a aba aqui dele como é que ficou, olha que legal. Tem um segredinho aqui nos pontos para ele ficar assim, tá? Mas basicamente a agulha faz toda a diferença, tá? Porque se você usar uma agulha mais fina, ele vai ficar mais apertadinho. Esse aqui eu fiz utilizando uma agulha de 4,5. Ele ficou um pouco maior mesmo, mas eu acho que é por causa do número de pontos que eu usei na base. Eu queria que ele ficasse realmente assim. E esse ele ficou mais fluido, ele ficou mais maciozinho. Esse aqui eu fiz com uma agulha um pouquinho maior. Então olha só a diferença que faz aí dependendo do seu ponto, tá? Se o seu ponto for muito solto, vocês vão ter que apertar um pouquinho ou usar uma agulha menor, tá? Agora, se o seu ponto já for muito apertado, é aquela questão de você saber dosar para também não ficar uma coisa muito rígida no seu trabalho, né? Fio conduzido não dá para ficar apertando muito o ponto. O que a gente precisa se atentar? O número de pontos, tá? Desse gráfico, ele é múltiplo de 6. Eu não estou com um gráfico impresso aqui, eu vou colocar na tela agora para vocês verem. E vocês vão vendo aqui enquanto eu estou falando que esse padrão, ele repete a cada 6 pontos, tá? Tem um quadrado aí que está circulado logo no começo do gráfico, que é o trecho de repetição. Esse trecho de repetição, ele vai, né, sendo mantido. Então, ele é múltiplo de 6. O que vai acontecer aqui que eu vou adiantar para vocês? Essa base, ela começa com 6 pontos no anel mágico. Então, ela vai aumentando de 6 em 6, conforme a gente vai fazendo os aumentos. Quando você chegar em qualquer ponto dela, ela vai ter um múltiplo de 6, tá? Então vai ser bem facinho para você chegar nisso aqui. Mas tudo isso a gente vai fazendo aqui na hora e vocês vão acompanhando tudo. Vamos parar de falação e vamos direto para a nossa aula agora. Começando pelos materiais, a gente vai precisar de uma tesoura, uma agulha de 4,5 e um marcadorzinho de pontos, tá? Os fios que a gente vai utilizar aqui são os fios Atelier da Pinguim, Atelier número 6. Nessas cores, tá? Ó, verde, amarelo e vermelho, tá? Nessa ordem, eu tô deixando aqui a descrição das cores. E o preto também, que a gente vai usar um pouquinho para fazer o nosso desenho. Começando aqui com o nosso fio verde, a gente vai fazer um anel mágico com 6 pontos baixos, tá? Ó, só para recapitular aqui, eu sempre mostro esse anel, mas eu mostro de novo, não tem problema. Ó, a gente passa 2 vezes pelo dedo. Pega a agulha, pega o fiozinho aqui de trás, ó, passa ele para frente, dá uma torcida e pega o fio do rolo. Você pode fazer de outro jeito aí, tá? Cada um faz de um jeito, mas eu faço assim. Eu não conto esse primeiro ponto como ponto, porque ele é só um nozinho. Agora sim a gente vai fazer os 6 pontos baixos. E aqui eu terminei o 6º ponto, tá? Agora a gente pode puxar essa pontinha aqui e aí o nosso anelzinho vai ficar assim, né? Quase fechado. A gente vai fechar ele agora
com um ponto baixíssimo, tá? Então a gente pega aqui, ó, no próximo ponto aqui nas duas alcinhas e passa o fio diretamente por esse ponto, tá? Ponto baixíssimo, fechamos aqui o nosso anel, tá? Tem aqui 6 pontos baixos. Essa é a primeira carreira, tá? Então agora a gente vai começar a segunda carreira, colocando aqui, ó, no próximo ponto, vai fazer aqui aumento, tá? Ó, 2 pontos baixos no mesmo espaço. Isso aqui é um aumento, a gente vai ouvir falar muito dele, tá? 2 pontos, tá? Toda essa primeira volta vai ser com aumentos. Então a gente pega aqui o próximo ponto e faz 2 pontos baixos no mesmo lugar até completar agora toda a volta. Estou aqui fazendo agora o último ponto, né, da segunda carreira. E eu coloquei aqui o marcador de pontos porque eu tinha esquecido, tá? Eu não costumo usar muito, mas eu acho legal para vocês verem, ó. Então agora, na segunda carreira, a gente ficou com 12 pontos baixos. Lembra que eu falei que a gente começa o anel mágico com 6 pontos e ele vai aumentando de 6 em 6? Agora a gente vai para a terceira carreira. O que a gente faz na terceira carreira? A gente começa fazendo um ponto duplo, né? Um aumento. E aí, ó, a gente coloca o nosso marcadorzinho para a gente não se perder. E aí agora a gente vai fazer um ponto sozinho, tá? Ó, ponto sozinho. E de novo a gente vai alternar um ponto duplo e um ponto sozinho, tá? E assim vai. A gente vai fazendo isso até o final dessa carreira. E aí quando chegar na próxima carreira, de novo a gente vai fazer um ponto duplo, mas aí a gente vai fazer 2 pontos sozinhos e um ponto duplo de novo. E em seguida 2 pontos sozinhos. A gente vai aumentando um ponto sozinho entre cada aumento, tá? Como a gente fez um aumento aqui, a gente está dando um ponto a mais, certo? Então, conforme vai aumentando as carreiras, esses pontos eles vão aumentando, mas os aumentos eles vão se manter sempre no mesmo lugarzinho, tá? Eu vou fazer aqui algumas voltas e volto para mostrar quando tiver maior. Olha, fiz aqui até a sexta carreira, tá? A gente pode contar aqui a partir do miolinho, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, tá? Aqui nesse intervalo de aumentos, eu estou fazendo aqui, ó, 1, 2, 3, 4 pontos sozinhos entre cada aumento, tá? Agora que a gente vai para a próxima carreira, a gente vai começar a fazer um aumento a mais. Antes, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó, tá vendo essa sobra de fio? Eu vou dar um nó aqui nela e vou cortar. Ó, a gente dá esse nó bem rente, leva ele até perto do crochê, ó. Aperta nesse sentido aqui e pode cortar. Isso aqui a gente faz para não soltar o fio, tá? Então, ó, eu vou tirar aqui o marcadorzinho. E agora, como a gente fez aqui 4 pontos sozinhos e um aumento, a partir daqui a gente faria 5 pontos sozinhos e um aumento. Porque o espaço aqui, ó, tá maior do que esse aqui, porque a gente já adicionou pontos aqui antes. Vamos lá, o que a gente tem que fazer? Vocês estão percebendo que essa base, ela tem umas quinas formadas aqui nos cantinhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Esses são os locais dos nossos aumentos. Se a gente continuar fazendo o aumento aqui no mesmo lugarzinho, que vocês podem ver que está sempre um em cima do outro, ó, tá sempre seguindo aqui a mesma trilha, a nossa peça ela vai ficar sextavada, ela não vai ficar redonda. Aqui, se vocês verem o meu chapéu anterior, olha como ele está bem redondinho, tá vendo isso aqui? Para você fazer isso, você tem que fazer esses aumentos de uma forma que eles fiquem desencontrados. Só que você não precisa fazer isso em cada carreira. Você pode fazer umas 3 carreiras e aí depois mudar a posição dos aumentos. Eu já tentei diversas formas de fazer isso. Tem um jeito que a gente começa a carreira com ponto duplo, depois termina com ponto sozinho, aí começa com ponto duplo, mas na minha opinião não fica bom e continua ficando marcada a quina, tá? Deixa eu mostrar o jeito como eu faço. Aqui é o começo da carreira, certo? A gente estava fazendo 4 pontos sozinhos e um aumento. Agora a gente vai fazer 5 pontos sozinhos e um aumento. Então a gente faz desse jeitinho aqui, ó. Coloca o marcador aqui nesse primeiro ponto, pra gente lembrar que é aqui que começa e termina a carreira. Aí, ó, a gente vai colocar o aumento aonde, ó? Eles estão aqui, entre aqui e aqui. Eu vou colocar no meio. Preciso contar ponto? Não, não preciso, eu faço de qualquer jeito, ó.
1, 2 e 3. Vai, aqui tá bom. Então aqui nesse espaço, ó, entre este aumento e este, eu vou fazer o meu aumento, tá? Vamos soltar esse aumento aqui. Pronto, fiz aqui o primeiro aumento da carreira, tá? Eu não tinha aqui 4 pontos sozinhos em um aumento, agora eu tenho que fazer 5 pontos sozinhos em um aumento. Aumentou 1, tá? Então eu venho aqui, ó. 1, 2, 3, 4 e 5. Fiz 5 pontos sozinhos. Agora, aqui, tá vendo que é o mesmo lugarzinho que a gente escolheu aqui da outra vez? Agora eu venho aqui e faço um aumento de novo. Depois que você entender essa forma de fazer os aumentos desencontrados, você nunca mais vai fazer de outro jeito, tá? Porque vai ficar óbvio na sua cabeça, ó. Então agora eu vou fazer 5 pontos sozinhos em um aumento, 5 pontos sozinhos em um aumento, e vocês vão perceber que o próximo aumento, na próxima carreira, a gente vai fazer 6 pontos sozinhos em um aumento, certo? Ele vai bater de novo aqui, bonitinho, tá? Você só mudou, deu um atraso no local onde estão os aumentos, tá? Ou um adiantamento, sei lá o que é melhor falar. E aí você vai fazendo 2, 3 carreiras desse jeito. E aí você vai ver que vai de novo formar a quina. Quando formar a quina de novo, você volta a fazer o aumento de novo no lugar que estava fazendo aqui, tá? Então você sempre se orienta aqui pela trocazinha de carreira e vai mudando o local. Sempre adicionando um ponto, né, a cada nova carreira entre os aumentos. É isso, eu vou fazer alguns, tá? Algumas carreiras e eu volto para mostrar para vocês como é que tá ficando aqui. Pronto, fiz aqui o último aumento dessa carreira. Ó, eu já estou na 10ª carreira, olha aqui como é que tá ficando. Agora ele está voltando a fazer as quinas, tá? Porque eu fiz esses aumentos desencontrados aqui por umas 3, 4 carreiras. Agora vamos voltar a mudar o local, tá? Então agora, ó, a gente tem aqui, entre esse aumento e esse, a gente tem esse espaço todo, tá? Eu posso escolher algum lugar central aqui para fazer agora os aumentos. O que vai ser mais ou menos, ó, na mesma linha onde eles estavam sendo feitos antes. Ó, você tá vendo aqui esse aumento aqui, ó? Eles estão aqui na mesma sequência, ó. Aí aqui eles pararam de se encontrar. Que aí eu passei a fazer eles aqui. Então agora eles vão voltar para cá. Ó, se eu pegar aqui o meu dedo, ó, onde ele bate? Que bonitinho. Ele bate bem aqui no meio. E agora a gente está com espaço, ó, entre esse e esse, que é bem aqui, ó. Então aqui a gente vai fazer um aumentozinho, tá? Aí a gente vai seguir. Deixa eu colocar aqui o marcador para eu lembrar que aqui era o fim da carreira, tá? Ó, então agora aqui vai ser o aumento, tá? Então os aumentos vão sendo feitos agora aqui, aqui, aqui. O intervalo aqui entre esses aumentos antes era de 8 pontos, ó. O aumento está aqui, né? Então eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos. E aí já volta de novo o aumento, tá vendo? Então agora nessa carreira a gente vai fazer 9 pontos de distância, tá? Então o intervalo aqui agora, como eu já sei, é só eu bater aqui que vai dar certinho, ó. Vou fazer 9 pontos. Pronto, 9 pontos feitos. Agora então eu vou fazer o aumento de novo aqui, ó. E assim eu vou fazendo até chegar no final dessa carreira, tá? Igual como a gente fez antes. Aí, quando você fizer na próxima carreira, né, quando tem a troca aqui, você vai fazer 10 pontos entre um aumento e outro. E aí bate aqui certinho nesse aumento. Você vai ver que ele vai bater bem aqui nesse ponto aqui, ó. Tem um pontinho à direita e um pontinho à esquerda. Ele vai bater bem aqui nesse ponto à direita, tá? Então aí você vai fazer mais umas 3 carreiras desse jeito e depois vai trocar, tá? Dessa forma, a tua base ela vai ficar sempre bem redondinha. Pronto, gente, fiz aqui 16 voltas. Olha como tá ficando lindo aqui, tá bem redondinho. Essas quinas aqui não vão ser percebidas, né, quando o nosso trabalho começar a subir. Agora, o que vocês precisam saber? Qual é o tamanho dessa base? Não é pelo número de pontos e nem pelo número de voltas, tá? É pelo tamanho, porque cada um tem um ponto diferente. Tem gente que tem um ponto mais apertado, tem gente que tem um ponto mais solto.
Além do que, vocês podem também utilizar outro tipo de fio aqui. Digamos que vocês usem um fio bem fininho, não vai ser o mesmo tamanho, tá? Então, entendam isso aqui, ó, 18 centímetros, tá? Entre 17 e 18 centímetros é o ideal. Isso aqui é a circunferência da cabeça, tá? É o tamanho que vai ter a largura do teu chapéu. Então, esse chapéu, por exemplo, que eu falei que ele ficou um pouquinho menor, ele ficou bem ajustadinho na minha cabeça, viu? Eu fiz ele, ó, mais ou menos com 17 centímetros de largura, tá? Tudo é teste, né? Ele ficou ótimo, só que ficou um modelo diferente. Já esse outro aqui, esse bege aqui, que ficou lindo, maravilhoso, ficou bem confortável na cabeça, porque ele não ficou apertado, ele já é um tamanho que eu considero padrão, ó, porque ele tem aqui, ó, em torno de 18 centímetros de largura, tá? Então faz desse tamanho. Digamos que você faça para uma criança, aí você pode fazer com tipo 15 centímetros, tá? Agora, maior do que isso, eu não sei, eu acho que não é necessário, porque realmente o tamanho é padrão e o crochê ele tende a esticar, né? Ele não é uma coisa tão rígida, então eu acho que esse tamanho tá legal. Se você quiser fazer maior, você faz maior aí, logicamente. Então, ó, fiz aqui a minha base, contei, né? O tamanho tá certo. O que que a gente precisa fazer agora? Como a gente vai trabalhar com o fio conduzido, né? Tem essa contagem de pontos aqui. Eu vou colocar o gráfico de novo na tela para vocês verem, para vocês acompanharem, ó. Esse gráfico ele é múltiplo de 6. O desenho ele vai se repetindo a cada 6 pontos, tem esse intervalo. Então a tua base aqui ela tem que ter um número múltiplo de 6 no final. Como eu falei no começo, ó, a gente começou com 6 pontos no anel mágico e foi duplicando. Então essa base ela foi crescendo de 6 em 6 pontos. É óbvio que aqui, quando a gente chegar no final, vai ter já um número múltiplo de 6. Porém, sempre tem um que sobra. É normal, eu já fiz esses 2 chapéus e em todos sobrou um bendito de um ponto aqui. Então, antes de você fazer, conta os pontos. Como é que você vai fazer para contar? Você pega aqui contando com esse primeiro ponto que está no marcador e conta de 6 em 6. Você não quer que a tua base seja múltipla de 6? Então é mais fácil, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parou. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parou. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E assim você vai até chegar aqui no final. Quando você chegar, você tem que fazer tipo aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Tem que bater certinho nesse último ponto que você não contou aqui, ó. Então, se tiver sobrando ponto, que é o caso aqui, eu já contei, já sei que tá sobrando. Ó, o que que eu vou fazer, ó. Esse aqui não foi meu último aumento? Não foi esse aqui, ó, que tem 2 pontos aqui nesse espaço? Então eu vou vir aqui, ó, e desfaço esse último aumento aqui, tá? Então agora a minha base tá com o número certo. Esse marcador aqui eu posso esquecer ele, porque ele não faz mais sentido. Agora aqui é a troca da minha carreira, tá? É só isso. Agora a gente vai poder continuar subindo. Como a gente tem certeza do número de pontos, beleza, agora é só continuar. Então a gente vai fazer mais umas 3 carreiras aqui para o nosso chapéu chegar até essa parte aqui do desenho, ó. Tem umas 3 carreiras aqui que é sem aumento, tá? Então não faz mais aumento. Pode fazer direto aqui os pontos e eu volto quando eu já tiver feito esses pontos aqui. Fiz aqui as 3 carreiras do meu chapéu. Vocês podem ver que a lateral dele já está subindo, né? Igual como é uma bolsa, exatamente o mesmo processo. Agora a gente vai começar a entrar aqui com o fio conduzido. Então eu já vou começar a entrar com o padrão do nosso gráfico, tá? Eu vou colocar aqui o meu fio preto. Eu estou chegando quase no local onde a gente troca a carreira, tá? Então daqui em diante, ó, eu já vou começar a envolver o meu fio preto para ele ficar preso no meu trabalho, tá? Essa é uma das formas que a gente tem de trocar cores no fio conduzido, tá? É a forma mais fácil, na minha opinião. E eu gosto de mostrar tanto essa como a outra forma, tá? Em algum momento eu vou mostrar essa outra forma também. Ó, então a gente vem trazendo o nosso fio até aqui. Agora no local de troca de carreiras, a gente vai trocar a cor. Tá vendo que ficou aqui 2 fios na minha agulha? Então agora eu pego esse fio aqui preto,
Eu posso virar ele nesse sentido aqui ou direto por cima, tá? Eu gosto de fazer assim, que é costume, eu acho que fica mais bem preso, mas você pode fazer do jeito que quiser. Ó, a gente trocou o fio, ficou aqui só uma pontinha na agulha, ó. Então agora a gente pode pegar o próximo ponto e fazer aqui, ó, ponto baixo, primeiro ponto. E aí a gente vai conduzir agora o fio verde por alguns pontos, para que ele fique bem preso, tá? Então, eu vou fazer aqui alguns pontos, geralmente 6, 7 pontos mais ou menos, é o suficiente para ficar bem preso. Então agora aqui, ó, eu posso chegar e cortar esse fio verde que eu não vou usar mais. Eu vou deixar uma pontinha só desse fio preto. E aqui, ó, esses fios que ficaram aqui dentro, que foram de trocas de cores, né, de arremates, eu posso cortar, tá? Esse aqui eu ainda não corto. Agora eu vou fazer toda essa carreira com o preto até chegar aqui no final. Pronto, finalizei aqui a primeira carreira do nosso gráfico, toda com preto. E agora eu vou entrar com fio amarelo para fazer o fundo desse desenho, tá? Como eu falei no começo, gente, se vocês quiserem fazer esse chapéu aqui só com duas cores, pode fazer, tá? Aí você voltaria agora pro verde, ok? Mas eu quero fazer ele colorido e vai ficar bem bacana. Então agora eu pego aqui o meu fio amarelo. Eu vou mostrar agora outra forma de trocar as cores, tá? Nessa aqui eu coloquei o fio alguns pontos antes. Agora eu vou mostrar outra forma. A gente fica aqui, ó, quando chegar no último ponto, com 2 fios na agulha. Pega aqui, ó, o nosso fio da outra cor, faz aqui uma alcinha, ó, e puxa esse fio aqui para dentro do ponto, tá? Então vai ficar desse jeito. Você dá uma puxadinha nos fios aqui para ajustar. Aí você vai pegar o teu fio que está ligado ao rolo, que é esse lado aqui maior. Deixa a pontinha aqui para baixo, ó. Então você pega e pega aqui o próximo ponto, ó. Pega o próximo ponto, puxa e vai envolvendo todos esses fios aqui de uma vez, ó. Eles vão ficar presos aqui dentro, tá? Então você vem e faz o teu primeiro ponto. Esse primeiro ponto ele vai ficar todo frouxo, tá vendo? Então você pega esse fiozinho aqui, ó, e dá uma puxadinha nele para ajustar, mas não puxa muito, né? Ó, deixa ele bonitinho aqui. Então agora você pode fazer toda essa carreira com essa outra cor. Então, esses fios que ficaram aqui, ó, eu vou prender eles no trabalho. Então eu vou fazer mais alguns pontos, igual como eu fiz aqui na anterior, e aí depois eu vou cortar e vou continuar. Terminei aqui a segunda carreira, né? Toda com amarelo. Então agora, ó, a gente vai fazer... Ó, cheguei aqui no último ponto, tá vendo aqui o degrauzinho? Eu vou fazer mais um ponto amarelo, tá? Pra ficar aqui bem dividido, tá? Aqui não pode começar no preto. Então agora aqui, ó, já começa a carreira daqui em diante. Ó, fiz um pontinho amarelo. Agora eu vou trocar pro preto, dessa forma. Dou uma puxadinha, né, para ajustar. Então daqui em diante a gente vai começar a entrar com a sequência dos pontos do nosso gráfico, tá? Ó, aqui eu já vou trocar para o meu fio preto, dou uma ajustadinha aqui, né? Então a gente vai fazer 5 pontos com a nossa cor A, digamos, né, que é o preto. Fiz aqui os 5 pontos. Então agora eu vou pegar o meu fio do fundo, né, da outra cor, e vou fazer aqui apenas um pontinho com essa cor, tá? Eu não finalizei esse ponto porque eu já tenho que mudar de novo a cor. Sempre no fio conduzido a gente finaliza o ponto com a próxima cor. Olha aqui como é que fica desse jeito, ó. O ponto fica limpinho, tá? Então de novo eu vou fazer 5 pontos com essa cor A. 1, 2, 3, 4 e 5, tá? Fiquei com os 2 fios na agulha, ó. Pego o fio do fundo e puxo. Faço aqui só um pontinho e troco de novo. E assim vai até o fim dessa carreira. Tô chegando aqui no final dessa sequência aqui da terceira carreira. E olha só que coisa linda, ó, bateu certinho no fim da carreira, tá? Isso é por quê? Porque a gente contou aqui no começo o múltiplo de 6, vocês lembram, né?
e isso faz isso aqui, ó, desenho perfeito. Caso você chegue aqui e esteja faltando ou sobrando um ponto, tudo bem, não é o fim do mundo, tá? Você pode voltar aqui e comer um ponto, fazer um aumentinho a mais se tiver faltando ponto. Você ainda consegue resolver um pontinho a mais ou um pontinho a menos. Não é o que vai deformar o teu trabalho, né? Senão você vai ter que voltar aqui e contar tudo de novo, viu? Porque aí você fez alguma coisa errada ou comeu algum ponto aqui no caminho. Bom, vamos lá. Então agora que a gente fez isso, ó, a gente vai trocar aqui para o amarelo. Vou fazer mais um ponto, né? Para encostar aqui, né? No meu próximo desenho. E agora, ó, a gente vai só fechar as laterais desse traço, tá? A gente vai fazer tipo um quadradinho, ó. Pega aqui os 2 fios só na agulha, é só um ponto, tá? Já puxa o outro, tá? Então aqui você vai fazer no meio 3 pontos, ó. 1, 2 e 3. E aí você fecha o outro lado. Bem simples. Ó, só você fazer aqui o fechamento. Pronto. E aí volta pro amarelo. Tá? Eu tô deixando o gráfico aqui para vocês verem como que é a ordem, né? Como é que são essas trocas de cores aqui. Nessa aqui que é a 4ª carreira, tá? Então a gente vai fazendo isso até o final dessa carreira. E agora, gente, é um pouco mais simples de vocês poderem fazer as trocas de cores aí olhando o gráfico de vocês. Eu não vou ficar mais mostrando tanto, tá? Porque agora é questão de vocês olharem e ir vendo quantos pontos precisa. Aqui eu estava mostrando, eu esperei chegar até aqui, que era para vocês verem como que funciona aqui quando vocês chegam no fim da carreira para ver se está encaixando ou não, tá? Agora que encaixou, é só seguir, tá? Contínuo, direto, e aí eu vou voltar quando esse trabalho já estiver bem avançado para vocês verem. Of your heart is good to me, is good to me. My silent breathing in your heart is healing. There is no other way to get inside. Do what you like, boy. Love me for real, and it's only shaking in my heart as the side of your heart is good to me, is good to me. Pronto, gente, estou quase terminando aqui a minha 9ª carreira. Olha que lindo que ficou esse padrão. Agora a gente vai para a parte da aba, tá? Só que ainda não é a aba, tá? Tem mais uma carreira aqui, toda de uma cor. Normalmente quando a gente faz esse chapéu aqui, todo com um fio só, 2 fios aliás, seria essa carreira aqui, que vem logo depois, ó. É uma carreira comum, toda em um ponto só em uma cor. E aí daqui em diante a gente começaria os aumentos para a aba. Então, como esse chapéu aqui ele é colorido, a gente vai ter que começar a fazer isso daqui em diante, tá? Então eu já vou trocar para o vermelho. Eu vou colocar ele aqui, ó, em cima do meu trabalho. E vou deixar o amarelo aqui de lado, porque eu já conduzi ele. E vou prender o vermelho aqui nos pontos, ó, entre os pontos pretos, tá? Vou conduzir aqui até a troca da carreira. Prontinho. Agora eu posso cortar essa sobra de fio que ficou aqui, o amarelo. Vou deixar um pedacinho. E agora a gente vai trocar aqui o vermelho, né? E vai fazer uma carreira só com ponto baixo, comum, tá? Aqui eu vou conduzir o fio preto por alguns pontos para ele ficar presinho. E depois eu vou cortar. Então eu volto quando eu tiver terminado essa volta aqui. Pronto, terminei aqui essa primeira carreira, né, no vermelho aqui da nossa aba. Então agora a gente vai começar a fazer os aumentos. O que é importante a gente verificar aqui? O tamanho que tem entre a parte aqui, né, do topo até a parte de baixo. Por que eu escolhi esse tamanho? Vamos medir aqui, ó. Se eu for ver aqui do lugar onde eu parei de fazer os aumentos, ó, que foi bem aqui,
Ó, a gente tem aqui cerca de 8 centímetros de altura. Eu coloco na minha cabeça esse chapéu e ele bate bem na pontinha da orelha, tá? Essa tem que ser a medida. Quando você colocar na sua cabeça, ele tem que estar chegando na sua orelha. A sua orelha está aqui, o chapéu está aqui. Mas é basicamente isso, tá? Para essa espessura de fio, para esse ponto, essa agulha, deu esse tamanho, tá? Então, vai dar certinho aqui. Se você não fizer o fio conduzido, você vai fazer a mesma coisa aqui. Você vai fazer até bater a ponta da sua orelha. Ou então você mede até dar uns 8 centímetros, tá? Isso é importante porque se tiver muito grande, passando da ponta da sua orelha, esse chapéu ele vai ficar muito alto. E ele vai ficar enfiado na sua cabeça, assim, uma coisa meio grande. Talvez ele fique desproporcional. Agora a gente vai fazer uma coisa muito simples, que são os aumentos. Eu tentei várias formas e eu percebi uma que vai ficar muito melhor e vai fazer a sua aba virar bem rapidinho. O que a gente tem que fazer aqui? Ó, a partir daqui do começo da carreira, a gente vai fazer um aumento e um ponto sozinho, tá? Só isso. Você vai repetir a volta toda dessa forma. Pode pegar as duas alcinhas, né, o ponto completo normalmente. Não precisa pegar a alcinha da frente, não precisa fazer nada disso. Você vai ver que ele vai virar e vai ficar perfeitinho. Ó, esse aqui, você pode ver aqui como é que ele ficou. Olha só como ele ficou retinho. Você não vê nenhum aumento aqui, você não vê nenhuma quina nesse chapéu. Os aumentos eles estão aqui, ó, na segunda carreira, depois aqui do desenho do fio conduzido, ó, tá bem aqui, tá? Então é basicamente isso que a gente vai fazer. Eu vou fazer esses aumentos e aí depois eu vou fazer várias carreiras com ponto sozinho normal, tá? Sem aumento, ó. Não vou voltar para mostrar. Então você pode ver que aqui a gente tem, ó, uma carreira depois do fio conduzido, que é essa que a gente fez aqui. Depois a gente tem a segunda carreira, que é só de aumentos, aumento e ponto sozinho. Aí a gente tem 3, 4, 5, 6 e 7 carreiras, tá? Então daqui até aqui, ó, a gente vai ter 7 carreiras. Eu tô agora na segunda, vou fazer esses aumentos e eu volto quando eu tiver terminado, tá? Pronto, gente, olha só que perfeição que tá ficando. Fiz aqui a aba do meu chapéu já. Como eu falei, né, que eu faria 7 carreiras com essa cor. Ó, a gente fez a primeira só com ponto baixo, sem aumento. Depois a gente fez aqui a segunda carreira, né, um ponto com aumento, um ponto sozinho, um ponto com aumento, um ponto sozinho. Depois a gente fez mais 1, 2, 3, 4 e 5 carreiras, tá? Então a gente totaliza aqui 7 carreiras desse jeitinho aqui com a cor vermelha. Então agora a gente vai fazer uma finalização bem simples com ponto baixíssimo, tá? Essa finalização vai deixar a lateral mais quadradinha, vai deixar bem mais bonito. Então, ó, a gente vai fazer o quê? Chegando aqui, né, na troca de carreiras, a gente vai pular este primeiro ponto aqui. Então no segundo ponto, a contar da agulha aqui, a gente vai puxar o ponto baixíssimo aqui direto pelo ponto. Por que a gente faz isso? Como a gente está trabalhando com carreiras contínuas, fica esse degrauzinho, né? Então essa pulada de ponto ela vai ajudar a neutralizar essa quebra, né? Esse degrau que forma. Então ó, a gente vai fazendo aqui essa finalização, pegando sempre desse jeito, ó. Pega o fio e passa direto pelo ponto, tá? Sem dar laçada. É só fazer isso. E a gente vai fazendo até chegar aqui desse lado de novo. Pronto. Dei aqui a volta completa. Então agora é só cortar o fio. Deixa um pouco de sobra, tá? Pra gente poder fazer o arremate. Aí você tira o fio totalmente. Eu vou utilizar uma agulha de crochê dessa aqui mais fininha. É uma agulha de 2 milímetros, tá? Então, ó, nesse lugar onde a gente fez aqui a nossa puladinha de ponto, exatamente aqui, ó, eu vou colocar a minha agulha, né, nesse ponto que ficou, pego essa sobra de fio e passo ela de baixo para cima, ó, dessa forma, tá? Então,
a gente vai simular o movimento desses pontos baixíssimos. Agora, esse fio que sobrou, a gente vai passar ele de volta aqui para dentro do ponto, pelo lugar onde ele saiu, que foi bem aqui no meinho desse ponto, ó. Então, eu posso pegar a agulha aqui, ó, pela parte de trás desse ponto, e aí eu saio com ela bem aqui no meio do ponto, bem aqui dentro, ó. Então, eu venho e puxo esse fio aqui para o lado interno, ó. Dessa forma, quando a gente faz isso, eu vou mostrar bem de pertinho para você ver, ó. Aqui foi o lugar onde a gente fez isso. Olha como fica bem disfarçado. Lembra que eu falei do degrauzinho? Ó? Foi bem aqui que teve a quebra. Olha como ficou bem feitinho. É bem difícil de perceber isso aqui a olho nu. Tem que ver bem de perto para perceber. Só quem entende mesmo vai notar. Então, ó, agora a gente pega essa sobra de fio e vai passando ela aqui para dentro até mais ou menos aqui, tá? Porque eu não quero nenhum nó, nenhum fio sobrando aqui. Eu vou querer que fique aqui para dentro. Então, ó, eu pego aqui a agulha, vou pegando esses próximos pontos, ó. Por isso que é bom uma agulha bem fininha. E aí eu passo pra dentro, ó. E eu vou fazendo isso um ponto de cada vez, tá? Às vezes eu faço assim, ó, 2 de cada vez, ó. Pego um e pego 2, ó. Aí eu pego e puxo tudo. E assim eu vou fazendo até chegar nessa parte aqui, tá? Pronto, ó, passei a sobra do fio até aqui, então eu já posso resolver isso aqui mesmo, ó. Eu pego a minha agulha, passo aqui por dentro de algum ponto que esteja do lado, aí eu vou separar esse fio aqui, ó, eu vou dividir ele em 2 partes iguais, tá? Ó, então os fios ficaram assim, divididos, agora a gente pode dar um nozinho aqui, ó, duplo. 2 nozinhos bem firmes, né? Cuidado para não arrebentar esse fio. E aí pode cortar, deixando uma sobrinha bem pequenininha. E é isso, ó. Nosso chapéu, nosso bucket hat aqui, Bob, tá pronto e maravilhoso, né? É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado bastante dessa aula. Esse aqui é um projeto mais simples, mais fácil, para quem quer fazer o fio conduzido, mas quer fazer alguma coisa menor e mais rápida. Então esse projeto é perfeito para você. É isso, gente. Um grande beijo e tchau, tchau.